Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhado do meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, tenho a honra de inaugurar a temporada de 2026 do nosso programa, recebendo a presidente do TCESP, conselheira Cristiana de Castro Moraes. A conselheira Cristiana é bacharel em Administração e em Direito, mestre em Administração de Empresas. Foi empossada no cargo de conselheira do TCESP em 2012, após ter ingressado na instituição por concurso público no quadro dos conselheiros substitutos auditores. Presidente, seja muito bem-vinda e obrigado por participar do Pod Contas. Olá a todos, foi uma alegria. Tenho que agradecer o convite de estar aqui nesse primeiro Pod Contas de 2026 e poder falar um pouco do Tribunal de Contas, dos projetos para esse ano. Muito obrigada mesmo. Para iniciar, gostaríamos de falar sobre a sua gestão à frente do TCESP. Presidente, toda gestão traz consigo diretrizes e prioridades. Quais são os principais eixos da presidência do TCESP para este ano e que aspectos a senhora destacaria como centrais para o fortalecimento da atuação do tribunal? Leandro, é a quarta vez que eu assumo a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assumi em 2015, em 2021, que foi um ano muito complicado, um ano da pandemia. Ano passado, que foi um ano atípico, né? Porque eu assumi em agosto, quando houve a aposentadoria do conselheiro Antônio Roque Cittadini, e agora, em fevereiro, eu fui reconduzida para a quarta gestão. Eu tenho que agradecer em muita confiança em mim depositada e cada vez mais reaproveitar a oportunidade para reafirmar meu compromisso de uma gestão de boa governança, transparente e uma atuação conjunta. Tenho falado que o que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um Tribunal de Contas forte é a atuação conjunta de todos os conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores do Ministério Público de Contas, auditores, todos os servidores dessa casa. E para fortalecer, continuar esse Tribunal de Contas forte, a gente fez algumas diretrizes para esse ano. Essas diretrizes estão todas alinhadas ao nosso planejamento estratégico. Nós temos um planejamento estratégico que finaliza agora o quinquênio esse ano, né? Nós fizemos, praticamente são 3 diretrizes. Uma maior aproximação com os gestores e com a sociedade, um aprimoramento das nossas fiscalizações e também uma indução de boas políticas públicas, de políticas públicas efetivas. Para a gente atingir essas 3 diretrizes, a gente tem várias etapas, vários programas. Eu vou destacar aqui um deles, visando uma maior aproximação com os gestores da sociedade. A gente está planejando fazer um plenário itinerante. E vocês sabem que aqui no tribunal se reúne às terças-feiras. Nós temos câmaras com 3 conselheiros. Temos 2 câmaras na terça-feira. A segunda Câmara se reúne pela manhã e a primeira Câmara se reúne à tarde. E nós temos o plenário, que são todos os conselheiros, que se tratam de assuntos mais de recursos, assuntos mais complexos, cautelares em procedimentos de licitações. É esse plenário, com 7 conselheiros, que nós estamos pensando em fazer no interior itinerante. Já temos até uma data, dia 8 de abril. Vamos convidar todos a participar em Campinas, dia 8 de abril, nosso primeiro plenário itinerante. Que iniciativa bacana, conselheira. E nessa questão que a senhora mencionou, dessa diretriz do planejamento de aproximação com os gestores, e aí entrando um pouco no papel da escola, o tribunal está crescendo a sua aproximação com os gestores, os jurisdicionados, está cada vez dialogando mais com a sociedade. Como que a senhora avalia essa dimensão pedagógica do Tribunal de Contas, especialmente a partir de iniciativas como o ciclo de debates, o Qualificação, que foi uma iniciativa que a senhora desenvolveu no final do ano passado, e outros projetos que buscam essa aproximação com os gestores? É muito interessante, né, Bibiana? Porque a nossa missão constitucional mesmo é fiscalizar. Fiscalizar para que o recurso público seja bem aplicado. Nosso tribunal tem 102 anos agora, fazendo dia 6 de maio. E a gente percebeu ao longo da história que para que os recursos públicos sejam bem aplicados, para cumprir nossa missão de fiscalizar, nós temos uma importante ferramenta, que é a orientação. A orientação previne erros, equívocos, né? Tem aquela de prevenir é melhor que remediar, né? Então, com a
prevenção, com o diálogo, com a orientação, essa vertente pedagógica, o tribunal pode fazer com que os recursos públicos sejam aplicados mais corretamente. Nós temos essa vertente pedagógica há muito tempo já. Esse ano será o 30º ano do nosso ciclo de debates, que são ciclos que o tribunal faz no interior, conversando com dirigentes, prefeitos, vereadores, secretários, conversando sobre assuntos atuais, sobre administração pública, motivos, às vezes, de rejeição de contas para que não aconteçam, sobre políticas públicas, né? Sobre jurisprudência do tribunal. É muito importante essa oportunidade de diálogo, né? Um diálogo de mão dupla. Eles ouvem o tribunal e a gente ouve também as expectativas deles, as demandas deles. É muito interessante essa parte. Pretendemos fazer agora também, esse ano, 20 encontros no interior. Já deixo também um spoiler que o primeiro será 26 de março, em Álvares Machado. Estão todos convidados para esse ciclo de debate. Mas essa vertente pedagógica do tribunal é muito grande. Além dos ciclos, nós temos nossa escola de contas, que é muito bem direcionada por você, Bibiana, e a Escola de Contas, ela tem uma série de ciclos, uma série de cursos, né, que estão sempre à disposição dos gestores, dos servidores. Convido todos a acessarem o nosso site da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas você tocou no evento de qualificação. Foi um evento que feito ano passado, muito interessante, um dia específico com um tema específico. Nós escolhemos licitações, que é uma grande demanda nesse tema. Fomos em 4 cidades no mesmo dia: Araçatuba, Mogi das Cruzes, Araraquara e São Paulo. Foi grande a demanda nesse dia toda, os gestores, conselheiros, servidores, secretários municipais, vereadores, todos conversando sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Interessante que teve mais de 3.000 participantes no dia, mas nesse dia, depois da participação desse evento, a gente lançou, através da Escola de Contas, um curso EAD. E esse curso EAD foi uma grande demanda, acho que mais de 9.000. Isso, perto de 10 mil inscritos. Perto de 10.000 inscritos. Incrível, né? Uhum. É o poder da gente poder alcançar o gestor mesmo. E esse ano a gente está pretendendo fazer mais eventos de qualificação. Praticamente, acho que um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Pretendemos fazer de novo em licitação. Licitação que a gente vê que é a maior demanda, de modo geral. Todos os serviços públicos, as compras, têm que ser feitas, de modo geral, por licitação. São raras as exceções. E nós temos visto aqui, muitas vezes, equívocos, interpretações, né? E nós temos, por exemplo, aqui no tribunal, chama cautelar de processo de contratações. As representações que chegam até nós sobre licitações que estão sendo lançadas e ainda não foram homologadas. Isso anda crescendo muito o número dessas representações. Ano passado foram mais de 3.000 representações sobre essas licitações. E são apontadas restritividades, ilegalidades, e a gente tem que parar a licitação, corrigir e mandar que corrija. Então, isso dá um tempo até que atrase o processo e o serviço público seja prestado à sociedade. Com esses cursos, nós queremos apontar o que não se deve fazer, o que deve seguir a jurisprudência do tribunal, para evitar até mesmo que as licitações sejam paradas e o serviço público chegue a tempo, né? E fora outros processos também de licitação, de modo geral. Essa demanda de licitação e qualificação pretendemos fazer. E no segundo semestre, a gente pretende fazer uma no terceiro setor. Que é outro tema bastante relevante, né, doutora? A gente tem visto que, de modo geral, a contribuição, a parceria do terceiro setor em importantes políticas públicas governamentais, saúde, educação também já temos, assistência social, cultura, né? E não é só repassar o dinheiro para o terceiro setor, né? Tem que repassar o dinheiro, mas tem que ter um plano de trabalho, tem que ter um controle, uma transparência, uma prestação de contas, tem que ter metas, avaliação dessas metas, né? Então é isso que a gente vai fazer. Queremos fazer, então, uma qualificação grande nesse terceiro setor para que esse dinheiro repassado seja realmente efetivo e traduza em benefício para a sociedade, né? Excelente. Nessa mesma linha de sensibilização e orientação, um instrumento do nosso Tribunal de Contas,
que verifica exatamente como as políticas públicas são implementadas, são justamente as fiscalizações ordenadas. Usando o exemplo da alimentação escolar, que inclusive foi objeto de fiscalização ordenada em setembro de 2025 e também em anos anteriores, por que podemos dizer que esse tipo de ação do tribunal é tão importante para o município fiscalizado, como também para a população local? As fiscalizações ordenadas, explicando aqui, são auditorias que acontecem ao mesmo tempo e sobre um tema específico. O tribunal escolhe uma política pública a ser auditada. Nós temos uma capilaridade muito grande aqui, que nós temos nossos auditores aqui na sede, mas nós temos 20 URs espalhadas pelo interior de São Paulo. Então, escolhemos um tema de política pública e, nesse dia, todos os auditores, com o mesmo papel de trabalho, saem ao mesmo tempo fiscalizando essa política pública. E temos observado que essas auditorias ordenadas, elas fazem um retrato de uma política pública naquele momento. E elas têm sido tendo uma grande divulgação na mídia, né? E nós temos visto que muitas vezes falhas pontuais são prontamente corrigidas com essas auditorias. Além de falhas pontuais serem prontamente corrigidas, todos os achados são encaminhados aos relatores das contas, e os gestores são notificados para depois acompanhamento dessas auditorias ordenadas. Essas auditorias ordenadas a gente pode falar que são um sucesso. Começaram em 2016 e de lá para cá vários temas já foram auditados. Eu vou lembrar aqui alguns: creche, escola em tempo integral, medicamentos, hospitais. A parte de farmácias também já foram auditadas, transporte escolar, resíduos sólidos, né? E você tocou na alimentação. A alimentação escolar já foi feito esses 10 anos, várias auditorias sobre alimentação escolar, porque é uma importante política pública que afeta diretamente vários setores, afeta a educação, né? Criança com fome não aprende, né? A alimentação escolar impacta a educação, impacta a saúde, diminui desigualdade social, ter acesso à alimentação. E essa última auditoria ordenada em alimentação escolar foi muito interessante, que nós tivemos um apoio direto, um apoio técnico direto de nutricionistas do Conselho Regional de Nutrição, da CRM, a terceira região, que dá mais fundamento à nossa auditoria. Essa auditoria teve vários achados, digamos, fragilidades que foram observadas. Eu vou destacar aqui algumas. Questão de armazenamento de alimentos armazenados do lado de material de limpeza. A questão também de alimentos vencidos, a questão de equipamentos, lá da parte, equipamentos quebrados, né? A questão da própria infraestrutura do ambiente, da alimentação, da cozinha, a questão também do desperdício de alimentos. Nós vimos desperdício de alimentos. Uma questão que me chamou muita atenção também, que caixas d'água, que se lavava alimento, não estavam sendo limpadas adequadamente, periodicamente. Essas questões são falhas, mas problemas de gestão que precisam ser melhorados. Nosso objetivo não é só apontar falhas. Se tem falha, que ela seja corrigida, né? É para melhorar o sistema, né? E com esse objetivo de melhorar, de orientar, que a gente fez agora, dia 5 de fevereiro, um seminário, o nosso primeiro seminário em educação. O foco foi em alimentação escolar, desafios e perspectivas. Para tanto, a gente convidou vários especialistas, nutricionistas e principalmente conselheiros da alimentação escolar. Apresentamos os nossos trabalhos achados aqui, vimos o que eles podem contribuir para a gente. Tivemos também a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, falando sobre o PENAI, tivemos várias nutricionistas, foi um diálogo muito produtivo. Eu tive a informação que em algum momento desse curso, que foi o dia inteiro, teve mais de 10 mil visualizações. Imagina, são mais de 10 mil pessoas querendo contribuir, querendo trazer boas ideias. Eu acho que isso é muito produtivo, né? Eu falo muitas vezes que a fiscalização não é um produto em si. O agente não acaba quando ele termina o relatório. É aí que começa o nosso trabalho, que a gente tem que mudar. Se tiver algum achado, a gente tem que mudar a realidade, né? Bem interessante.
Mas, além disso, eu quero lembrar que no dia 5 de fevereiro, no dia desse seminário, nós lançamos também o Portal dos Conselhos. No nosso site do tribunal tem uma ferramenta agora, um portal, em que temos vários manuais, vídeos, guias, informações para conselheiros, principalmente conselheiros de educação e de saúde. Queremos fazer mais, talvez de alimentação seja o próximo, vamos melhorar. Mas já convido todos a acessarem esse site, esse portal dos conselhos. Conselheira, aproveitando e até para informar nossos ouvintes, todos esses eventos e sites que a conselheira está mencionando, a gente vai deixar disponibilizado aqui nesse canal, né, no Spotify, para que vocês possam acessar mais facilmente. E esse evento da alimentação escolar foi realmente muito relevante, com insights bastante interessantes para que sejam acompanhados. Entrando agora num outro assunto, doutora, que tem ganhado bastante destaque aqui no Tribunal de Contas e do controle externo de modo geral, é a primeira infância. Eu, até na minha esfera pessoal, tenho 2 crianças nessa idade, então é um assunto que me toca muito, essa fase que compreende os 6 primeiros anos de vida. E nesse contexto, o tribunal ele lançou recentemente, também num evento aqui no tribunal, no último dia 29 de janeiro, um prêmio junto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E esse prêmio ele marcou o início de uma campanha, né? Que, enfim, gostaria que a senhora abordasse um pouco. E por que esse tema da primeira infância se tornou tão estratégico no âmbito do controle externo e na indução de políticas públicas? E qual que é a expectativa do tribunal em relação a esse prêmio e essa parceria com o Tribunal de Justiça? Política pública para a primeira infância é muito importante, mas você está vivendo a primeira infância, Na né, Viviane? prática. Vivendo a primeira infância na prática. Pois bem, com esse lançamento do prêmio Plano Municipal para a Primeira Infância, o Tribunal de Contas ele reafirma uma concepção moderna de controle externo. Um controle externo que fiscaliza, mas também orienta. Um controle externo que tem rigor técnico, mas também que premia boas ações. Um controle externo que reconhece e incentiva boas práticas. A gente sabe que as crianças são prioridade hoje, porque delas depende o futuro da sociedade, né? E existem estudos científicos, Bibiana, que essa primeira fase da vida, de 0 a 6 anos, é fundamental para todo o desenvolvimento humano. O que a criança vive de 0 a 6 anos impacta na sua aprendizagem, na sua saúde, na sua oportunidade de desenvolvimento futuro. Então, nós temos que fazer políticas públicas efetivas para essa faixa etária. E a própria Constituição Federal, no seu artigo 227, fala que a criança é prioridade absoluta. Nós temos também um marco legal da primeira infância, que é de 2016, que traz diretrizes de prioridade para políticas públicas da primeira infância. Então, nós temos um marco legal que nós queremos agora transformar leis em atitudes concretas, em benefício dessas crianças, dessa faixa etária. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conscientes da sua responsabilidade e que podem ser realmente indutores dessa política pública, resolveu se unir para lançar esse prêmio, o Prêmio Plano Municipal para a Primeira Infância. Esse prêmio ele busca reconhecer municípios paulistas que criem, implementem e fortaleçam políticas públicas para a infância de 0 a 6 anos. Eu tenho falado que esse prêmio não é uma competição. A gente não quer só premiar quem já tem, fazer uma disputa, mas se for uma disputa positiva também, né? A gente quer que todos os municípios tenham. Então, por isso, nós fizemos um prêmio, lançamos o prêmio no dia 28 de janeiro, mas é um projeto a longo prazo. Esse prêmio começou agora, mas essa premiação, essa inscrição para a premiação será dentro de 18 meses, para a gente dar tempo para as prefeituras que não tenham plano, façam plano. As que já têm o plano, que implementem o plano. Queremos, então, ações concretas. E, para isso, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Contas estão dispostos, eles podem contar com a gente com cursos, com palestras, com seminários, com guias. Já estamos planejando agora para início de maio, 4 e 5 de maio, o primeiro seminário estadual de política pública para a primeira infância. É um seminário em parceria com o MEC. Vai ser um seminário muito grande, então nós somos muito satisfeitas com essa política pública, queremos mesmo agir. Mas para dentro de política pública de primeira infância, eu lembrei também aqui agora que a gente fez ano passado, a nível nacional, uma auditoria da primeira infância, mas uma auditoria nas visitas domiciliares, em 2 projetos propriamente dito.
A gente tem o projeto Criança Feliz, que é do SUAS, né? E a Estratégia Saúde da Família. A gente viu como essas visitas domiciliares acontecem na prática. Foi a nível nacional, aqui em São Paulo participou também, visitando algumas cidades, acompanhando alguns agentes comunitários da Estratégia Saúde da Família. E também vimos alguns pontos de melhoria, digamos assim. Vimos que faltava, por exemplo, uma maior comunicação intersetorial. Vimos que faltava um maior planejamento, a questão de capacitação para os agentes que visitam precisa ser melhorada, a questão da até número insuficiente de pessoas. Mas apesar da gente ter visto algumas falhas, detectado algumas falhas, o que a gente percebeu é que, de modo geral, esses dois programas são muito aceitos pelas famílias, têm um reconhecimento positivo pelas famílias. Então, o que a gente quer é contribuir, fazer recomendações para que os gestores desses programas tenham mais fundamentos para eles poderem ter decisões mais efetivas e mais eficazes integradas para a sociedade. Um tema que tem desafiado muito, não só os tribunais de contas, mas toda a sociedade, são os impactos das mudanças climáticas, que têm se tornado cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. Nesse sentido, a atuação por meio de parcerias tem trazido resultados muito importantes para as pessoas. A doutora poderia falar um pouco sobre sua atuação na Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente do Instituto Rui Barbosa e sua recente eleição para o cargo de vice-presidente de auditoria do Instituto Rui Barbosa e de coordenadora do Comitê Técnico de Auditoria do Setor Público, também do IRB, mostrando qual que é a importância da atuação em rede para o combate das mudanças climáticas? É uma pergunta, várias perspectivas. Vamos aos poucos. Primeira parte da sustentabilidade. Os impactos das mudanças climáticas têm sido cada vez mais frequentes, né, e mais violentos. Nós temos observado isso. E é fundamental que as instituições trabalhem de forma coordenada, né? A gente tem o Instituto Rui Barbosa, que é uma associação dos 33 tribunais de contas. Nesse Instituto Rui Barbosa é conhecido como a Casa do Conhecimento, né? Os tribunais de contas se reúnem para trabalhar, para pensar ações conjuntas em vários temas importantes, não só temas da administração pública, mas temas contemporâneos da sociedade. E no Instituto Rui Barbosa tem vários comitês. Um deles é o Comitê da Sustentabilidade do Meio Ambiente. Tem várias trocas de experiências que enriquecem os tribunais e a gente aprende aqui também. Falar um pouco aqui do nosso tribunal na questão da sustentabilidade. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem avançado na questão ambiental, a gente tem procurado reduzir a nossa pegada de carbono, né? Eu vou falar assim, uma questão muito importante, foi ano passado, a instituição do nosso Plano de Logística Sustentável. É um plano estratégico a longo prazo, podemos falar que é o nosso PPA da sustentabilidade. Essa ferramenta estratégica, ela é focada na sustentabilidade ambiental, mas também a parte social e a parte de redução de resíduos, né? Redução de gastos. E abrange várias áreas, como compras sustentáveis, resíduos sólidos, a qualidade de vida dos trabalhadores aqui, dos nossos servidores, e também a questão de capacitação interna e também externa, né? E nós temos conseguido, acho que assim, de um modo geral, alguns pontos positivos, né? Eu vou destacar, por exemplo, a questão, já teve a redução da energia elétrica aqui no tribunal. Nós temos mais de 90% da nossa frota sendo abastecida com etanol. A redução da utilização de papel aqui no tribunal. E também até a redução de impressoras aqui no tribunal. São aspectos positivos que eu acho na parte dessa sustentabilidade aqui dentro do tribunal. Nós temos também já há algum tempo a nossa Semana de Sustentabilidade, teremos esse ano em junho, né? Sim. Dá um spoiler aí, Leandro. Conta o que vai ter, Leandro, na semana. A gente está planejando fazer uma exposição de grafites com alguns ODSs, né, que tem trazido mais impacto, mais relevância aí para as questões contemporâneas.
A gente está planejando também um clube do livro, junto com a Escola de Contas, o pessoal do Memorial, e um dia com palestras específicas voltadas aí para adaptação das cidades, aumento da resiliência, e também um evento especial voltado aí para questão de gestão de resíduos sólidos. Teremos Opa, uma agenda bem cheia em junho, então. Sim. aguarda então nossa Semana da Sustentabilidade em junho. Além disso, eu lembrei também que nós temos as nossas trilhas de aprendizagem ODS, né? Então também acessar todos da Escola Paulista de Contas, né, Ficou o Viviane? convite para os nossos ouvintes e colocaremos também o link nesse episódio para que vocês É, né? acessem facilmente. Mas dentro da parte essa parte interna, dentro da parte da fiscalização, nós participamos ano passado do painel Clima Brasil, né? Você até Sim. participou diretamente, né, Leandro? É uma auditoria operacional da parte do clima. E nós pegamos uma expertise e queremos aproveitar essa expertise. Esse ano nós estamos fazendo o painel Clima São Paulo. A nossa amostra do painel Clima São Paulo são 20 cidades. Essas 20 cidades foram selecionadas pelo grau de vulnerabilidade a desastres climáticos. Essas cidades são mesmas apontadas pelo Ministério do Meio Ambiente, né, como cidades mais vulneráveis. E o que a gente quer analisar? Qual o grau de preparo dessas administrações municipais paulistas em relação a impactos de mudanças climáticas? Os nossos auditores já foram preparados aqui, logo virão a campo para responderem, fazer essa auditoria do painel Clima São Paulo, e logo estaremos já até um painel aqui para divulgar nossos dados, né, Leandro, sobre o painel Clima São Paulo. Também na Semana de Sustentabilidade. Aliás, também no mês da sustentabilidade. Mas nós estávamos falando do IRB, Leandro, nós falamos do Comitê de Sustentabilidade, mas o IRB tem vários comitês. Eu quero destacar um deles, é o Comitê do IGM. Eu até, ano passado, estava como presidente do Comitê de Indicadores do IRB, que tem o IGM como a principal ferramenta. O IGM, o nosso Índice de Efetividade da Gestão Municipal, foi um índice criado aqui no estado de São Paulo, e para analisar a efetividade dos recursos públicos, né, em 7 quesitos. A educação, saúde, meio ambiente, a parte da fiscalização, da responsabilidade fiscal, o planejamento, a parte de defesa das cidades e também a parte de tecnologia da informação. É tão importante esse índice que foi lançado aqui em São Paulo, mas hoje em dia nós temos o IGM Brasil, que é coordenado pelo Instituto Rui Barbosa, o IRB. E você disse, agora, dia 25 de fevereiro, eu estou assumindo o Comitê de Auditoria do Setor Público. E nós também já estamos com alguns projetos, inclusive um projeto conjunto com o Comitê da Educação. Nós vamos fazer uma auditoria nacional, operacional, na área da educação, com foco principal na alfabetização. E será um trabalho conjunto desses dois comitês, o Comitê de Auditoria do Setor Público e o Comitê da Educação. Já teremos o treinamento agora em março aqui com vários auditores dos Tribunais de Contas do Brasil para sairmos todos em loco para fazer essa auditoria operacional no Brasil inteiro. Excelente. Presidente, antes de entrar na próxima pergunta, a senhora mencionou aqui o IEGM. Em vários episódios a gente aborda, especialmente para os gestores que nos acompanham, a importância dessa ferramenta e como ela tem ali subsídios importantes para o gestor planejar suas atividades e o planejamento das suas políticas públicas. Então, um convite para que todos acessem esses relatórios, que ali tem informações muito valiosas para a administração municipal. Eu vou entrar agora num outro assunto, que é o papel do Tribunal de Contas e do controle externo na formação cidadã. E aí eu vou destacar duas ações que o Leandro participa conjuntamente pelo Observatório e pela escola. Um delas é o Faça a Sua Parte, que a gente vai fazer 10 anos nesse ano, que é uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Estado da Educação, em que a gente envolve alunos da rede pública, cada ano numa modalidade diferente, em assuntos que sejam pertinentes da atuação do controle externo. E o outro é o programa Conselheiros do Amanhã, que é uma simulação, isso é até compartilhando, doutor, eu participava muito de simulações da ONU na faculdade, adorava. E a gente trouxe essa ideia da simulação para dentro do controle externo, simulando em que os estudantes das universidades, eles simulam que são conselheiros por um dia e debatem temas da administração pública. Esses dois projetos são muito interessantes e eles pensam nesse papel de controle social e formação cidadã do Tribunal de Contas. Como que a senhora vê esse papel do tribunal e até como incentivo para que as administrações também atuem nessa seara, né, de formação cidadã?
É o controle externo moderno, né? Além de fiscalizar, orientar, ser indutor de boas políticas públicas, fortalecer o controle social e também a participação cidadã. Né? Esses dois projetos eu acho que eles são assim, de excelência muito grande. Você participa diretamente deles, Bibiana, só tem elogios. O Faça a Sua Parte e o Conselheiros da Manhã. O Faça a Sua Parte, como você disse, aqui são um projeto junto com a Secretaria Estadual de Educação, que nós chamamos alunos Educação Fundamental 2 e também Ensino Médio para conversarmos sobre utilização de recursos públicos, a importância da participação cidadã, a importância das ODS, né, da sustentabilidade. E esse projeto, como você disse, existe desde 2016. É muito interessante que já teve um concurso feito entre os alunos, já teve modalidades diferentes, né? Já tivemos escolher a melhor redação, o melhor vídeo, a melhor música, né? Ano passado foi da melhor música em assuntos de ODS. Foi muito emocionante, eu estava presente, nós estávamos presentes. Os 3 melhores grupos musicais, né, se apresentaram lá no Teatro Sérgio Cardoso. Foi um dia, assim, eu digo, emocionante e cheio de esperança para todos nós, ver esses jovens empolgados, interagindo e com ideias para o futuro, querendo participar. Essa parte da... E também os conselheiros da manhã. Os conselheiros da manhã já é um outro público-alvo. Aí já são estudantes universitários, né? Ano passado foi feito com o Nesp, a FGV e a USP, né? Unicamp. E a Unicamp, né? Os estudantes universitários, eles têm a oportunidade de vivenciar na prática como que é o dia a dia aqui no tribunal. É um trabalho em que questões do tribunal, como que eu digo, próprios processos do tribunal que foram analisados pelos conselheiros aqui já votados, eles são adaptados e são apresentados aos estudantes para que eles discutam esse projeto, debatam, aprendam na prática. E tem sempre servidores aqui do tribunal que ficam supervisionando, são os mentores deles aqui, né? O Conselheiros da Manhã, eles estudarem todos esses projetos, tem um dia prático, né? Que eles vêm aqui e os alunos são os próprios 7 conselheiros, tem a própria sessão, tem também o procurador do Ministério Público, tem o defensor. É uma aula prática aqui de uma realidade vida, de um prazo prático aqui do tribunal. É muito interessante essa oportunidade também. Para finalizar, presidente, a gente gostaria de destacar a importância da transparência na gestão pública e como que o TCESP tem atuado nesse sentido. Poderia destacar algumas iniciativas previstas em 2026 para o aprimoramento da transparência nas ações governamentais? Como eu disse, nós temos como diretriz a maior aproximação, tanto com o gestor quanto a sociedade. E a transparência nos fará uma ponte para essa aproximação, né? A transparência favorece o controle social. Eu falo que o controle institucional do Tribunal de Contas e o controle social devem caminhar juntos para que a gente tenha os recursos públicos melhor aplicados, melhor fiscalizados, né? E a transparência é o cerne de tudo. Não existe democracia sem transparência, né? E dentro das transparências, nós estamos planejando até uma ação bem intensiva esse ano nas emendas parlamentares. Vamos fazer um planejamento de auditoria bem grande na rastreabilidade das emendas parlamentares, e não só na rastreabilidade, na transparência dessas emendas, para onde esse recurso foi, quem foi o deputado que deu esse recurso, qual foi a execução desse recurso. É um trabalho que vamos fazer ao longo do ano. Mas também nós temos um desafio muito grande, que eu acho que é na parte da transparência. Nós temos uma gama de dados no nosso portal do tribunal. Eu posso falar que é uma transparência formal, muitas vezes. O nosso desafio, de modo geral, é transformar esses dados, esses números, esses balanços, essa transparência formal, em uma transparência compreensível para o cidadão. Esse é o nosso grande desafio. A gente tem procurado fazer isso através de painéis. Temos vários painéis aqui no tribunal, painel do IGM, painel da saúde, painel das transferências. O que nós pretendemos esse ano é atualizar muito desses painéis, aprimorar muito desses painéis, lançar novos painéis. O painel Clima São Paulo será um painel lançado.
teremos o painel da primeira infância, o painel da educação. Mas além de aprimorar esses painéis, nós queremos uma forma de mostrar mais para a sociedade que esses painéis existem e saber da sociedade o que nós podemos melhorar nesse painel. Ser um diálogo com a sociedade para que os nossos dados sejam realmente acessíveis ao cidadão. Legal, perfeito. Presidente, é muito inspirador escutar a sua fala, os seus projetos para esse ano. Gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, do seu tempo, da sua agenda corrida, e convidar os nossos ouvintes para que continuem assistindo, acompanhando o nosso podcast, sempre com temas relevantes da administração pública.